Como é que normalmente você tem que construir o slide de vocês? Normalmente o slide, ele não é só um, ele é uma sequência. Então ele tem início, meio e fim, certo? Então normalmente o início dele é apresentar o tema e o propósito da fala, dependendo, no caso de uma palestra, de um estudo, o objetivo daquela fala, quando é um estudo sistematizado, por exemplo. O meio é desenvolver os principais pontos com exemplos e dados. Então, vou dar aqui um exemplo. Deixa eu... Como? Ah, porque ela está falando. Robson, me ajuda bem aí. Eu estava apresentando agora todos os slides. Normalmente, quando tu vai dar... Sim. Traz sobre esse tema. São os exemplos no caso, pessoal. Encerraria com uma frase final falando sobre a questão de como desenvolver, se desenvolver para essa pessoa. Então, pessoal, os slides não precisam ser iguais, textualmente falando, só com escrito. Então, normalmente, nos primeiros slides tem assim, o tema, objetivo, ou então uma frase que possa incrementar alguma pergunta. No meio vai desenvolver de fato, como no caso do tema do Robson aqui. Ele usou várias obras e vários autores com esse tema, e no final encerrou com uma frase de efeito. E perguntando, gente, tá compreendendo? Tem alguma dúvida? Contribuir, isso mesmo. Estimular. Pessoal, e outra coisa bem interessante também. Eu trouxe para vocês aqui 2 exemplos de informações. O slide, tanto no PowerPoint como em qualquer aplicativo, ele tem um formato retangular. Então, é muito comum você querer preencher tudo. Então, aqui tá, basicamente, eu vou apresentar 2 slides com as mesmas informações. Que é esse aqui. Foi bem aleatório, pessoal. Assinar móveis, comprar móveis. Ele colocou o quê? 2 ícones, títulos, que não estão... que tá um em cima, um estão alinhado. Colocou cada um embaixo. O que significa cada um de uma forma bem aleatória. Desorganizado. Ele consegue compreender de fato o que ele está querendo? Sim. Mas querendo ou não, é bem desconfortável. Eu, por exemplo, a primeira coisa que ia ficar me questionando mentalmente, criticando já de fato, é porque os amarelinhos não estão iguais e aquela flexibilidade que não está reto. Então, eu automaticamente me incomodo de fato. Então, Isso não, nem é também só isso aqui também. É por essa questão do próprio alinhamento, ele também meio que te dificulta. Vou trazer o mesmo slide com as mesmas fontes, com as mesmas informações. Inclusive menor, mas ele já conseguiu trazer, ó, todos os detalhes bem alinhados, ligados. Então, só a mudança da organização já dá visualmente e dá uma compreensão maior. As mesmas informações estão lá, certo? Pessoal, vamos montar um slide? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar, apesar que todo mundo usa o PowerPoint, eu vou pedir para a gente usar uma coisa diferente, que é o Canva. Vou pedir para vocês usar rapidinho para mim essa ferramenta. Eu vou pedir para vocês sentar também, tá? Porque eu não consigo fazer ele em pé.
internet tá boa, hein? A mudança foi boa, tá? A internet tá rápida. Tem, aqui é rapidinho. Pessoal, eu vou usar o Canva porque tu usa qual? PowerPoint? Tá. Eu vou usar o Canva para vocês como sugestão, explicar também a vantagem e desvantagem. O Canva, ele é um site, então ele é online. Para você usar o Canva, você precisa ter internet, certo? Como? Uma conta. Ele tem gratuito. Se eu, por exemplo, eu normalmente não pago. Eu tô usando o centro na pandemia. Os nerds nem sabem disso. Gente, vou dar aqui lá dentro. Na pandemia, Roberto era presidente. Nós tivemos que se reinventar em um curto período de tempo, de forma. Então, no aplicativo online. Eu lembro que o Canva, a gente conheceu o Canva na época do Manchete anterior, e a gente conseguiu desenvolver na época, ele e a Babi ficando doido, enfim, mas deu certo. E ela conseguiu descobrir que a gente tem como usar. Eu tenho como professor. Pessoal, então. Olha aí, aproveita, pessoal. Mas é o seguinte, o Canva, gente, quando você clica, canva.com, ele já aparece essa tela aqui, certo? Normalmente ele apresenta os últimos que você usou. Quando eu falo de aula, é essa aqui que eu uso, pessoal, na faculdade, porque eu só uso a cor. Normalmente, é o meu, tá? É porque o meu, eu tenho o meu, mas ele, quando eu clico no centro, ele aparece o grupo. Eu vou clicar, inclusive, no grupo do centro. Porque eu tenho para minha organização, eu tenho divisão de pastas. Do centro, cadê? Que agora eu não estou achando. Mas... Se você quiser ver o exemplo de slide do I, é no ES da Fera. Mas tem que ver também, pessoal, vou falar um pouco do ESG/evangelização infantil. O material também já é ultrapassado. O material, o layout deles. Pessoal, aqui é um template pronto, mas eu vou falar para vocês aqui. Me diga, mãe, escolha um tema do Evangelho para mim. Escolha para mim um tema do Evangelho. Vamos fazer uma palestra sobre o Evangelho, beleza? Todo mundo junto. Vou criar pelo menos um slide aqui para vocês. Escolhe um tema aí, um título. Coloquei a pessoa que não enxerga. Não, mas muito direto para mim. Tá. Ah, tá, desculpa. A garrafinha de água. Não. Hã? Ah, tá. Pessoal, quando você... Pronto, perfeito. Ótimo. É que eu virei a mesa, amiga, desculpa. Se eu for clicar um slide pronto no Canva, ele é branquinho, ele é assim, certo, pessoal? Hã? Eu tô sem ideias. Você vai aqui no design, por exemplo, que tem vários modelos. Lei de amor. Se a gente fosse trazer uma... Qual é a referência que vocês trazem de imagem, por exemplo? Vou fazer... Jesus vai segurar aqui, mas... Vou botar a própria palavra, amor.
Apesar que vai aparecer muito coraçãozinho, mas não precisa. Ó, se eu for clicar a palavra amor como localizador, ele vai apresentar toda essa coisa de romantização, que não é o meu objetivo. Mas eu percebi, eu vou falar por mim, que... Deixa eu ver isso aqui. Que esse fundo me agrada. Ele meio que me agrada. Então, eu vou usar esse fundo já como ferramenta. Essa cor, sair do branco. Isso aqui são dicas que normalmente eu faço. Como é o nome do item? Lei de amor. Normalmente, quando a gente pega um modelo, ele já vem com fonte, cor, padrão de cor, tudo mais, ó. Um exemplo aqui. Ele já vem tudo bacaninha. Vou usar isso aqui pronto. Como capa, Leis de Amor. Do Evangelho segundo o Espiritismo. Como subtítulo. Hoje eu acho mais prático e intuitivo, mas também mais uma coisa que eu vou falar para vocês, você não vai aprender nada aqui agora não, do Canva. Vocês vão aprender mexendo. Não, eu tô na minha versão, mas tem um gratuito que também tem muitas ferramentas. Vocês estão enxergando essa palavra aqui? Não, né? O que eu posso fazer para vocês? Vou aumentar. Já consegue enxergar? Então, ó, essa fonte aqui, ela tá bem maior. Tem. Não é todas as fontes que tem como ficar itálico, por exemplo. Essa fonte ela é assim. Mas tem a versão itálico, pode deixar em negrito. Ah, eu quero dar um destaque para ele de fundo. Nessa parte aqui, efeitos, vocês colocam um fundo de qualquer cor. É amarelo normalmente, mas você quer usar uma cor mais escura e a fonte ser mais clara. Esse que eu fiz agora? Perfeito. Normalmente, vocês perceberam que a foto está um padrão pequeno, né? Eu posso colocar uma foto grande? Posso. Pessoal, no Canva tem que ter cuidado do seguinte, e também vai muito no olhar de vocês. Se eu for em elementos, design é os templates, tem variedade, dependendo do que for, já tem sequência. Vou dar aqui um exemplo. O que eu estou usando é esse aqui, ó. Ele é de psicologia. Então ele tem normalmente, ó, já vem prontinho com a imagem, só posso mudar o texto. Isso, eu fiz o quê? Apaguei, deletei. Normal, gente, isso acontecer. Obrigado. Tá. Jesus. Eu vou em elementos. Vou digitar o quê? O nome Jesus. Pessoal, o aplicativo não tem religião. Então, ele vai aparecer normalmente a figura de Jesus que muitos conhecem de forma geral. Então, é Jesus crucificado, tudo mais. Desenho. Ele apresenta, é interessante que ele apresenta em escalas. Por exemplo, elementos gráficos. São desenhozinhos ou elementos sem fundo. Eu gosto desse estilo, a Janice não gosta. Troca, porque é estranho não ter o rosto de Jesus, o olhar. Ah, evangelização infantil, aqui, ó. Eu posso botar Jesus bem aqui, bacaninha aqui, ó. Sei lá, alguma coisa nesse sentido aqui, ó. Se eu quiser. É composições. Mas eu quero botar um Jesus aqui como foto. Então ele tem fotos e tem vídeos também. Normalmente no Canva, quando eu uso o Canva,
Eu prefiro elementos de Jesus mais de calmaria. Então, eu uso muito isso aqui. Então, ó, tá vendo que tem uma foto aqui? Se eu for deletar essa foto, ele tem uma imagem que eu posso botar qualquer imagem. Então, ó, ele já vai ficar desse tamanho. Eu posso ampliar. Diferente do Excel, se eu fosse puxar ele não ia ficar achatado, ele dá um zoom, ó. Então, ó, ele já vai aumentando. Quero botar ele de fundo, só fazer isso aqui, ó, com o botão esquerdo do mouse, dizendo que sai mais não, mas deixa eu botar aqui. Substituir para de fundo. E eu posso até mudar também, aumentar a imagem, enfim. Ah, eu quero... Ó, aqui tem o elemento fora, borboletinha, que vai, na mão vai ficar interessante. Normalmente, quero botar uma luz. Normalmente eu boto luz, digito luz. Vai aparecer lâmpada? Vai. Mas pode aparecer esse tipo de elemento aqui, ó. Então, normalmente eu já coloco a luzinha na mão de Jesus e você já vai entender que é uma imagem só. Pessoal, isso tudo que eu estou falando para vocês não vão aprender agora. É mexendo, certo? O que que eu fiz? Apesar que não tem mais nenhuma referência do template que eu peguei um template pronto, que vocês podem usar na íntegra, mas com o tempo você vai criando subsídio, um vai ficar melhor assim e vai criando seu próprio template. Posso. Não, se eu quiser usar na abertura, ok, mas se eu quiser, por exemplo, usar... Pronto, usei aqui na abertura. Mas eu vou usar como complementar o mesmo slide, só que eu vou botar mais texto. E eu acho que, como Jesus aqui quase na metade, vai ficar poluído. O que eu posso fazer? Copio ele. Eu posso dar uma clareada nele, uma transparência, que vai já dando... Eu posso botar um texto maior. O Isnê está falando das flores aqui. Deixa eu procurar bem aqui rapidinho de flores. Esse é elemento gráfico. Foto. Quero usar esse aqui. Quando eu coloco foto, ele vai aparecer num tamanho específico. Então eu posso diminuir, posso aumentar, eu posso simplesmente colocar isso no detalhe, eu posso ampliar, ou ao mesmo tempo colocar como fundo. Botar uma palavra aqui, um texto, por exemplo, se for botar lei de amor, vai ficar... Esse é porque é uma letra escura, mas vamos imaginar aquelas flores bem... Esse aqui, ó, bem intensa. Vai ficar meio estranho, né? O que eu posso fazer? Eu posso também dar uma transparência nesse fundo. Ou também eu posso dar um destaque para ele, por exemplo, colocando a fonte branca, ou até mesmo o contorno nesse efeito aqui também, ó, como eu falei para vocês. Aqui tá cinza, mas amarelo, um exemplo, qualquer cor. Ou até mesmo colocar um fundo, como posso dizer, liso, que é aqui. Certo? Ah, Marco, mas sempre nesse formato? Vou normalmente aqui, papel. Papel, peguei esse elemento gráfico, que é a figura específica. Coloquei aqui. Também tenho isso. É um fundo mais pesado, porém coloquei um elemento no meio que dá uma suavizada. Pessoal, lei do... Tá com o evangelho aí, mãe? Evangelho aí? É evangelho? O tema é lei do amor. O que é que eu faço para ficar mais interessante? Dependendo da situação, eu posso ler só um trecho. Tá, esse slide bem aqui, ó. Deixa eu botar ele para apresentar.
Tá aqui, ó, Lei do Amor, eu posso estar lendo. Minha mãe, se eu conhecendo minha mãe, ela normalmente já vai estar cansada, ela chamaria, combinaria ou com Janice ou com Laércio para ler. Tô errado? Conheço. Gente, mas isso também é interessante, pessoal. Se a gente conhecer o público, é cansativo. Por exemplo, nosso seminário é 2 horas. Tivemos um intervalo para dar uma descansada para os ouvidinhos de vocês, porque só falando é cansativo. Então, por isso, na faculdade tem um intervalo bacaninha. E uma palestra de 40 minutos, querendo ou não, é pouco mais, e dependendo da palestra, voa, mas é cansativo. Então, essa integração de uma outra pessoa participar é bem interessante. Por isso que na palestra, no Evangelho uma pessoa leu o Evangelho, outra fez a prece, fez a fala, e outra pessoa faz a peça de encerramento. É uma equipe, pessoal, para você também ter um conforto no ouvido de vocês. Agora, imagina, esse slide, estou falando sobre a lei do amor e estou lendo. A lei de amor, tal. Já muda, sendo palestrante ou outro. Então, você consegue compreender o áudio e, apesar de um fundo mais potente, vocês conseguem dar uma tranquilizada. Oi. A lei de amor você poderia acrescentar em 3 tópicos. Lei universal, lei de Deus, lei de Jesus. Aí você vai orientando e as pessoas estão vendo. Sim. Esses tópicos ali como subitens na lei de amor. Sim. Ou então tem um próximo também, mas pode sim. Voltando aqui, no final de Jesus, né? Ó. Jesus aqui, ó. Essa foi outro tema aqui direitinho. Só ter cuidado de tirar os elementos. Mais alguma coisa. Esse aqui é o básico. E eu vou complementando. Oi. Está fazendo esses slides aí, eles já são um todo, ou eles são slides individuais que vai ter que conjugar depois para aqueles que Não. na sequência? Ó. Isnândia, eu não entendi a tua pergunta agora, desculpa. Esses slides que você fez, eles já fazem parte do conjunto? Sim. Ou eles são individualizados? Não. O que acontece página 1, é por página. Então, por exemplo, cada slide não tem limite. Tem, 100. Eu descobri na prática, no meu TCC. É porque, pessoal, um detalhe que é importante. Não, é interessante, dar vida à ferramenta que vocês têm. Normalmente, quando você vai colocar a apresentação, tem ele nesse formato e em outro. Eu usei não é nem o slide não, Janice, desculpa, é o arquivo. Porque foi o meu TCC que eu fiz no Canva. Então, ele tem um limite de até 100 folhas. Sendo slide, quando é construção de texto. Íconezinho de Instagram, ele é bem mais 200. Assim, você tem modelão, um arquivo só. Aí, dica para vocês. No PowerPoint, no Canva também, é muito comum usar, eu não botei esse slide aqui, mas eu vou falar para vocês. Animações. Pessoal, cuidado com as animações. Tu usa o PowerPoint, né? O Robson está mostrando o slide dele. A animação dele é simples. Fundo, deu um clique, apareceu uma palavra. Segundo clique, apareceu uma palavra. Perfeito. O PowerPoint tem tanta ferramenta, o Canva também. Mas, gente, é uma coisa meio... principalmente hoje. Quando lançou, eu achei maravilhoso. Mas hoje você clica no aperta para o próximo Enter, ele se transforma num passarinho e voa. Gente, aquilo ali é assustador. Tem uns que você clica, a letra fica brincando. Mas Laércio, eu tô falando isso me julgando também, porque eu usei. Esse do passarinho, quando lançou, porque ele foi uma atualização, eu achei a coisa mais maravilhosa. Eu acho que foi no Megest, o papel amassado, aí ele virava, ele recortava, aí abria um passarinho, voava e passava pro próximo slide. Hoje eu tenho um pavor. E ainda mais ainda, o Canva,
é um segredo. Segredo não. Eu posso usar ele ao vivo. Eu tô com internet, né? Como eu peguei o modelo no padrão, vocês viram que automaticamente ele já mudou o nome do evangelho. Então, ó. Ele já tem uma animação discreta, mas tem. Porque já é desse template específico. Um efeito. Mas o que acontece? Vou falar como eu uso na minha profissão, como professor. Como eu dou aula e eu não sei como está a internet da minha faculdade nesse dia específico, e para o meu conforto, todas as minhas apresentações eu salvo em PDF. Ele tem essa opção de baixar em PDF. É o que eu estou apresentando para vocês. Vocês vão perceber que não tem animação. É por segurança. E como é minha rotina como professor. Apresento um slide, tem ícones e tudo mais, e antes eles pedirem, no final eu disponibilizo para eles em PDF no grupo do WhatsApp. Então, é mais fácil para mim compreender. Então, por exemplo, hoje, no centro, estamos com uma internet maravilhosa, depois de uma discussão de semanas para ver como a gente ia mudar. Antigamente, com a internet antiga, você não poderia apresentar nada pelo Canva online, porque você ia passar vergonha. Então, o que pode acontecer? Essa imagem bem aqui, ó. Ops. Deixa eu ver aqui. Tem. Não, isso. Por exemplo, essa imagem é de fundo, mas se fosse imagem solta, se a internet estivesse travando, essa imagem podia ficar sem ela. O Michael pergunta, o Canva, ele tem como você baixar em vários formatos, quando está pronto. Mas tem que ter esse cuidado. Ó, você vai aqui em compartilhar, baixar. Aí tem, o meu tá em PDF já padrão, mas tem PDF, PPTX é o PowerPoint. O que acontece quando a gente baixa o PowerPoint? Ele já vem pronto, maravilhoso, mas tem que dar uma lida, um detalhe, porque é muito comum algumas fontes que a gente tem, eles ficam desconfigurados. Então você novamente vai ter que configurar. Checar. Pessoal, ok aqui? Hã? Boa pergunta. Ele salva automaticamente, online. Então, eu estou fazendo, está salvando. PDF. Eu uso PDF. Eu prefiro. Eu, quando apresento meus slides, eu estou apresentando PDF. Os outros. Porque eu não... Oi? O que eu estava apresentando antes é PDF. Porque, para te falar a verdade, é porque... Resumindo, novamente, eu estou ficando repetitivo. Pela logística do meu trabalho, padronizei a maioria de coisas. Então, é formato PDF, sem animação, esse tipo de slide para ficar mais fácil o compreendimento. Todo mundo entendeu essa parte aqui? Mas ok? Diz que ele vai salvando. Mas, por exemplo, quando a gente salva alguma coisa, a gente põe nome, né? Normalmente. Tá. Normalmente, como é que funciona, pessoal? A gente se pergunta, eu vou começar com vocês. Eu vou abrir aqui a raiz, certo? Ó, criar. Vai criar um do zero. Vou colocar a apresentação. Normalmente, quando eu colocar a apresentação, tem esses dois estilos, que esse é um formato retangular, é retangular mais ou menos do PowerPoint. Esse aqui eu estou utilizando. Ele é em branco. Aí, se eu quiser procurar template, aí quando eu clico aqui, ele já abre um arquivo e automaticamente na minha raiz, ele já tá salvando. Então, ó, no início, ó, como esse aqui é o meu, já tá, é esse bem aqui, ó, o que eu acabei de abrir. Digitar sem nome. Vou botar meu nome. Ou o tema. Aí ele já vai aparecer aqui, ó, em cima. Então, eu vou mexendo. Eu quero começar do zero. Eu pego um template já pronto, como esse aqui. Aí, esse aqui é a capa, mas eu tenho várias folhas que eu posso usar, de acordo com o que eu acho interessante. Pronto. Aplicar as 10. Quando eu aplicar as 10, já aparece todas. Todas que esse template já apresenta. E as folhas são apresentadas no mesmo Mesmo arquivo. E aí vai fazer
paleta de cores. Ó, isso aqui é interessante esse template específico. Ele está usando uma cor que não é muito comum, que é o laranja, por ser uma cor mais vibrante. Mas ele usou o quê? Num fundo mais harmônico, que ele dá um destaque. Não gosto de laranja, vou querer trocar essa cor pelo roxo. Normalmente, tudo que é imagem de figura, como esse formato aqui, eu posso alterar tudo aqui, ele vai alterar tudo. Essa fonte que está laranja, quero botar para outra cor, altero tudo de uma vez só também. Então, tem essa facilidade também. Porém, você pode também mexer de um por um. Não, eu quero baixar, baixa o PDF e vou apresentando. Mas depois vou dar mais uma dica para vocês. Sobre aqui, vocês já compreenderam? É muita coisa. Vocês não vão sair daqui sabendo, não. Aqui, a minha sugestão é ideias para vocês puderem, quando puder, abrir um Canva, por exemplo, saber mexer. Ter essas ideias. TV de casa. Tudo certo por aqui? Tá. Vou voltar aqui pro slide, então. Ó, Nandi. Arquivo PDF. A única coisa que eu faço é botar ele em tela cheia. Então, é questão de segurança mesmo. Pessoal, alguns cuidados, já para finalizar aqui o que eu estou falando para vocês. Isso aqui eu tenho uma cola no celular, porque foi depois que eu achei interessante essa reflexão aqui. Pessoal, você não vai fazer... Isso está bem claro. Vou fazer o slide desse curso. Não vou abrir o PowerPoint ou o Canva e começar. Eu tenho que fazer o que primeiro? O roteiro, montar o seu roteiro. Pessoal, estudar é uma coisa. O Valtteri trouxe vários livros. Mas, quando você vai começar um roteiro, é o resumo do resumo. Então, por exemplo, vou falar sobre a lei de amor, como o Zen trocou 3 palavras. Então, a lei de amor, para mim, e acha isso, isso e isso. Vou dar aqui um exemplo bem mais claro. Tá vendo esse quadro? Ok. Esse quadro ele é fixo. Então, quando você chegou, tá esperando alguma coisa, você lê. Eu não vou fazer esse quadro como slide e colocar lá. Ninguém vai ler, pessoal. Ninguém vai enxergar. Ninguém vai compreender. Aqui, por exemplo, tem um fundo bem mais forte. Tem um relógio ali, que se a gente for analisar, atrapalha um pouco a leitura, mas a fonte tem um contorno. Então já facilita um pouco maior identificar o que é aquela palavra. Apesar que esse quadro, por ser mais antigo, tinha uma dinâmica totalmente diferente, então talvez hoje a gente não faria nesse formato. Então, cuidados antes de fazer qualquer coisa, montar seu roteiro. Pessoal, tanto o Canva como o PowerPoint já sabe, já conversou que tem templates pronto. Vocês viram agora que eu peguei um template pronto e fui incrementando. Porém, eu fui alterando. O que significa isso? É bem interessante. O Canva, como todo mundo tem acesso, eu vou nem falar do Canva. PowerPoint, segura aí. PowerPoint, ele é bem engessado, se não me engano, são 10, 12 padrões só. Então, você já... gente, é mais conhecido que aquele detalhe verde de canto, triângulos, que acaba para muitas pessoas fica desconfortável. Então, não é proibido de você usar, vocês devem usar, mas com o tempo que vocês já estão construindo, depois com mais calma, vocês vão conseguindo dar a sua identidade. Então, se esforcem para isso também. E complementar alguma coisa, Nandi? Não lembro. Snange, na época da pandemia, Snange, na época da pandemia, vou até te pedir desculpa, porque eu lembro assim, era o caos do centro, porque nós estávamos fazendo tudo no computador, era tudo de casa, todos os estúdios, então o Canva realmente fazia muita coisa. Só que na época, Fábio, além de ser presidente da federação, fazendo um monte de palestra, era meu chefe.
Então eu me confundia aos termos do que eu fazia para ele. Tanta coisa da Defensoria Pública daqui que me dava uma confusão mental. Pessoal, aqui um exemplo desse termo template. Ali é um template pronto, que está correto, mas aqui é quando a gente fala assim template, já é a sua identidade. Já está diferenciado, não está tão comum. Então você se sente meio que exclusivo quando está assistindo algo que foi criado para você. Isso. Vocês vão sair daqui, vou criar meu template. Pode criar, mas vocês vão conseguir de fato ter essa identidade com o treinamento, mexendo mesmo. Outra coisa também, pessoal, não adianta trazer várias imagens numa apresentação só e que fica meio confuso. Aqui, por exemplo, são 2 slides. Isso aqui é bem focado em empresarial, pessoal. São as mesmas informações. A diferença é que ali tá de qualquer jeito, de qualquer tamanho, de qualquer fonte. Ele conseguiu uniformizar as mesmas informações e ícones. Então fica mais confortável para vocês fazerem também. Outra coisa também é muito comum acontecer é o slide final. O pessoal, provavelmente na faculdade acontece. Obrigado. É o último slide. Fim. Pessoal, isso é verbalização. Eu acho muito mais interessante vocês realmente trazerem uma frase de finalização e tudo mais. E normalmente ainda essa coisa aqui. Pessoal, é isso. Certo? Ok? É o que eu sei, tem pessoas que falam isso. Então, acho que ao encerrar um slide, é muito mais confortável trazer uma frase de efeito, uma frase de reflexão. Vou focar na questão de trabalho. Laércio, ele trabalha com corretagem de imóveis. Ele vai apresentar vários produtos lá. No final, aí de apresentar obrigado, ele vai apresentar o quê? Todos os contatos dele. E-mail, Instagram, WhatsApp. Mais ou menos essa fala. Vou dar aqui meu exemplo como professor. Todos os meus slides no final, tá lá. Meu nome, meu Instagram, meu e-mail, meu contato, porque, enfim, aluno tem hora que tem que mandar. E é isso. Tá lá para qualquer dúvida e questionamento. Instagram, no meu caso, Instagram é bom porque ele acaba marcando, divulga o nosso trabalho. Pessoal, slide tem que ter esses 3, não só o slide, qualquer recurso que você for utilizar, ele tem que ter realmente a clareza, a simplicidade e o propósito de fato da fala de vocês. O Michael, a gente estava trocando figurinha aqui agora, em que momento você constrói o slide de vocês? O que eu faço? Vou dar mais um exemplo como professor. Normalmente eu organizo não minha aula específica, mas o conteúdo programático. Como eu sei que eu vou dar uma aula, por exemplo, toda quarta-feira uma disciplina, então toda quarta-feira eu vou ter essa aula. Então eu sei cada aula, qual é o tema e o conteúdo. Eu preparo minha aula, deixo gravado. Um dia antes eu monto meus slides por um motivo. É o momento que eu estou reestudando meu conteúdo, uma revisão do meu conteúdo. Então, eu normalmente, mesmo tendo já disciplinas prontas, que eu estou refazendo novamente em outro período, eu costumo refazer meus slides, porque é como eu faço uma recapitulação. Já tinha essa palestra pronta ou foi do zero? Mas é muito comum ter palestra já pronta. Então, pessoal, mesmo assim, a gente tem que recapitular. Então, essa é uma ferramenta que eu faço. Para mim, funciona. Quando falamos com o coração, o slide ele se torna um espelho da alma. Então, o que todo esse recurso traz para nós? Ele vai ser realmente a exemplificação, uma reflexão do que tudo que vocês estudaram e estão transmitindo para o público de vocês. Correto? Pessoal, agradeço mais uma vez aqui esse momento. Qualquer dúvida, pode levantar a mão. Se não for agora também, posso estar entrando em contato comigo. Pode procurar a Janice, minha mãe. Não. Pelo contrário, pessoal, inclusive eu mandei o e-mail, na inscrição eu pedi o e-mail de vocês. Tereza, eu tenho o e-mail, depois eu pego. É que esse material eu quero mandar para vocês.
Porque é sempre bom, tem alguns materiais de lembrança. Então, tem muita coisa que a gente não decorou de fato. Mas eu tenho esse material para me relembrar dessas dicas, dessas informações. Correto? Então, qualquer dúvida pode me perguntar. Se eu demorar a responder, mas eu respondo. Só se apresenta para mim, porque não... Eu ia colocar, mas eu falei, não. Eu pensei em colocar, mas estou nos grupos. Todos os grupos que nós estamos aqui, eu estou no grupo. Certo? Mais uma vez agradeço e podem agora preparar slides realmente mais caprichados. Fechou? Não, aí ele manda pra mim, faz pra mim esse banner de novo. Vou dar aqui um exemplo. Bom, eu vou dar esse exemplo de novo, tá? Vamos ter, muita coisa a gente vai falar de banner. Eu estava refazendo esse cuidado. Na época da pandemia, era mais fácil porque era tudo virtual. Então era muito comum a gente colocar a foto do palestrante no cartaz para a gente identificar, reconhecer e tudo mais. Hoje, eu já faço ao contrário. Como está tudo presencial, eu evito justamente porque o importante da palestra é o tema. Então, eu percebi isso não no centro, tá, pessoal? Foi na vida mesmo. Então, minha mãe, de vez em quando, ela, Marcos, meu filho, bota essa foto. Eu falei, mãe, não tô nem botando mais foto. Tiro. A última que eu fiz foi copiado. Mas o teu fundo é o que? É o fundo... Uma imagem do fundo preto com letras amarelas. Gente, eu adorei o tamanho das letras. Pessoal, Ritinha, tu tá lendo? Tranquilo? Esse é o objetivo, pessoal, de slide. Slide não é textão, não. É tópicos, frases que vão te elencar o estudo como um todo. Certo? Ou, muitas das vezes, é só imagem. Qual é o tema da próxima palestra de quinta? É Dia das Crianças, né? Não foi ontem? Então, vamos homenagear Bezerra de Menezes. Pessoal, não precisa falar, eu posso botar só a foto de Bezerra e contar a história dele. Um exemplo, se eu quiser. Certo? Pessoal, é isso. Boa noite. Janice, vem encerrar aqui. Todo mundo pegou o bloquinho?